Meus amigos, hoje eu trago a vocês alguns vídeos. Como vocês sabem, nós temos o comparecimento aqui do representante dos direitos humanos da Organização dos Estados Americanos. É o Pedro Vaca Villarreal. E ele está ouvindo os vários segmentos da sociedade dentro de denúncias de não cumprimento de direitos humanos e o cumprimento da lei que não está sendo respeitado da nossa Constituição aqui no Brasil. Um primeiro contato ele fez com o Supremo Tribunal Federal, que são quase que o alvo principal das acusações que foram feitas lá naquele órgão nos Estados Unidos. E para que vocês tomem conhecimento, também lembrando que nesta quarta-feira, o 12 de fevereiro, o presidente Lula promoveu no Planalto um evento dizendo que seria um ano do projeto Nova Indústria Brasil. E haviam 50 assentos para convidados. 16 estavam vagos, quer dizer, 1/3 não compareceu. Este evento foi um fracasso e o Lula ficou tão desapontado que inclusive suspendeu uma próxima agenda dele pelo desapontamento. Parece que o evento organizado pelo Sidônio Palmeira não está dando certo, dentre os muitos que ele tenta organizar. Mas dos depoimentos desta visita da OEA, eu começo trazendo o depoimento de Gustavo Gayer a vocês. O senhor ontem teve uma reunião justamente com as pessoas que se posam como defensores da democracia, baluartes da verdade, aqueles que defendem as instituições. E eles falaram para vocês algumas coisas que não têm a menor relação com a realidade. Tudo começou, a censura no Brasil começou com aquilo ali. Quando uma investigação da Lava Jato descobriu que o ministro do STF estava envolvido no maior esquema de corrupção que o mundo já viu. E naquele momento, esse ministro, Dias Toffoli, que era presidente da Suprema Corte, decidiu censurar esse artigo dessa revista famosa, determinou que as revistas fossem recolhidas nas bancas de revistas e basicamente criminalizou qualquer um que falasse sobre isso. Em sequência, ele abriu um inquérito de ofício que é ilegal no Brasil, entregou esse inquérito na mão do Alexandre de Moraes, o que também é ilegal, porque tem um sistema que faz uma distribuição aleatória, e o Alexandre de Moraes, há 6 anos, vem usado esse inquérito para destruir toda e qualquer pessoa que demonstre desaprovação com a Suprema Corte. Trouxe também a vocês o depoimento de como foi a audiência com aquele que é o terror da situação ou líder da oposição, é o Nicolas Ferreira, ele comentando o que foi o seu encontro. Temos agora aqui da reunião com o Pedro Vaca, que faz parte aí da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é o relator que veio aqui visitar o Brasil para poder colher alguns depoimentos. Ontem estava com o Barroso e com o Moraes, um tanto com... Enfim, próximos stories. Enfim, ele nos escutou, tanto deputados quanto senadores, falando ali as perseguições que eles mesmos sofreram, como por exemplo derrubada de contas, enfim, busca e apreensão, e sem acesso aos autos, como eu também não tive acesso ao meu processo até hoje, quando minhas contas foram derrubadas pelo Moraes, e diversas outras violações estão acontecendo aqui no nosso país, principalmente com relação de 8 de janeiro, a morte do Clezão. Perguntei para ele, né, falei, olha, queria que você tivesse vindo antes aqui de ter se encontrado com os ministros do STF, que eu gostaria que você tivesse perguntado para eles o que significa missão dada e missão cumprida. E a resposta dessa pergunta daria, né, a mais validação ainda a tudo que nós estamos falando aqui, porque é verdade. Pedimos para que, de fato, não seja uma decisão à direita, mas uma decisão imparcial. Só queremos a imparcialidade e eu não tenho dúvidas que o mundo saberá e esse relatório terá a verdade contida aqui no Brasil. A gente não está numa democracia. E não poderia faltar também a denúncia do
Marcel Van Hatten, ao representante da OEA. Que até o momento, pelo menos na minha opinião, a OEA é parte do problema e não da solução. Nós estamos denunciando esses abusos há anos. E diferentemente do que ocorre em outros países, em que quando os violadores são de um determinado campo político e as vítimas de outro, que não de direito, a posição normalmente da OEA é muito mais rápida, nós temos farta documentação para passar. E nós vamos acrescentar a essa manifestação. No caso brasileiro, porém, a OEA não se manifestou oficialmente, pelo menos desde 2019, quando aconteceu essa matéria na revista Cruzoé, que foi definitivamente censurada, aliás, foi inicialmente censurada, mas depois, em virtude da reação da mídia, acabou não sendo mais, mas tantos outros foram censurados a posteriori. Mas, em cima disso, vem aquele comentário daquela emissora, que normalmente não dá notícia. Eles dão a sua opinião e que incentivam o que eles mais querem. É cercear as redes sociais, ou seja, bloquear aqueles comentários que não são de seu interesse. Isto é o que elas pensam em militar e não em dar a notícia. Vejam aí do que estou falando. Sim, a gente consegue ver que nesse mundo com redes sociais dando voz a todas as pessoas, existe uma parcela da população brasileira que acredita que está ocorrendo algum tipo de exagero mesmo, limitação na fala de, inclusive, políticos, pessoas públicas. A gente vê isso frequentemente sendo discursado lá tanto na Câmara como no Senado, em editoriais ou mesmo artigos que são enviados para fora do Brasil. A democracia brasileira permite que se defenda esse tipo de ideia. Mas o que há uma grande confusão é você confundir o que é, por exemplo, liberdade de expressão nos Estados Unidos, onde as pessoas podem falar o que quiserem, inclusive atacar outras pessoas, enquanto que no Brasil não dá para você ameaçar de morte, não dá para você, inclusive, fazer ataques à própria democracia. Então, é uma linha tênue frente à legislação brasileira e é isso que a OEA está entrando em contato agora. A esquerda brasileira sempre usou esse caminho de fazer denúncias lá fora. A direita foi lá e está fazendo uma queixa, agora a OEA está aqui, mas vai ter que também partir do princípio que o Brasil tem uma Constituição e que estabelece limites para a liberdade de expressão. E esse que é o ponto. Então, a gente vai ter que ver, primeiro, é importante até para esse discurso que está sendo vendido fora do Brasil, de que agora, que Elon Musk ajudou a disseminar também, de que o Brasil é um país em que as pessoas não têm liberdade para falar o que quer. Existe uma lei, uma Constituição que tem que ser respeitada. Opa! E vejam que o comentário dela bate direto no porquê desse representante estar aqui, que cada país tem a sua Constituição e os seus limites de expressão, pois a razão maior é o rompimento da Constituição brasileira e também a liberdade de expressão que no Brasil, neste momento, não está acontecendo. E graças a emissoras iguais a essas ou comentários iguais a esse, que estão sendo apurados aqui no Brasil. Também foram ouvidas representantes da CPMI do 8 de janeiro e alguns questionamentos feitos pelo representante e não ficaram respondidos. E, segundo elas, posteriormente apresentarão esses dados. Essa comissão também é alvo
nessa investigação. Eu acho que foi um encontro muito importante, nós conseguimos destacar todo o processo que nós investigamos na CPMI, mas também conseguimos apresentar, para além disso, né, o que foi o antes do 8 de janeiro e o que está sendo neste presente momento. Essas denúncias lá atrás em relação ao governo anterior foram apresentadas pela sociedade civil junto à OEA. Agora, já com o final do governo Bolsonaro e início do presidente Lula, nós também estivemos nos Estados Unidos e apresentamos na OEA o nosso posicionamento acerca da liberdade de expressão no Brasil e mais uma vez reafirmamos isso aqui na reunião. Ele nos recebeu muito bem, nós apresentamos inclusive algumas informações que já constam no relatório, mas também nos comprometemos a passar novas informações, inclusive pontos específicos do que é liberdade de expressão, né, de imunidade parlamentar. Então são elementos inclusive com exemplos que estaremos também indicando a ele. Mas de uma forma geral, eu acho que o Congresso Nacional, através de nós parlamentares, conseguimos apresentar para ele a investigação que nós já fizemos e o nosso posicionamento de forma muito atenta ao cumprimento da Constituição brasileira, que é uma Constituição clara e de forma muito expressa apresenta a liberdade de expressão no Brasil, que hoje está assegurada de forma legítima, não é? Isso a gente tem reafirmado e temos realmente a convicção de que isso está acontecendo hoje no Brasil. Nessa parte fechada aí da reunião, ele fez perguntas, o que foi mais ou menos vocês? O que aconteceu nessa parte fechada? Jandira. Não, na verdade ele apenas deixou algumas questões, ele pede que a gente, vamos dizer, a gente concretize exemplos de desinformação para ele, né, e dê melhores explicações sobre o artigo da Constituição que trata da imunidade parlamentar, para eles poderem diferenciar. Eles querem entender melhor o significado disso. E foi um tempo muito curto, porque ele estava atrasado, então ele deixou essas perguntas e nós ficamos de encaminhar tudo para eles. Eu só queria resgatar aqui uma questão, que é com essa mudança internacional, com a vitória do Trump, eles se sentem aqui, a extrema-direita se sente aqui muito fortalecida, né? E estão fazendo muita pressão sobre a Comissão de Direitos Humanos da OEA, muita pressão. Então, ouvir a gente, ouvir o Supremo, ouvir a sociedade civil é um contraponto muito decisivo nesse momento. Porque a Comissão de Direitos Humanos da OEA tem um peso institucional, não é uma opinião de uma pessoa, é uma comissão que tem peso. Então, essa pressão que está sendo feita pela extrema-direita é enorme. Trump acha que é Deus, né? E dentre esse depoimento, principalmente da Jandira, ela tenta espetar Trump, o homem mais poderoso do mundo, politicamente, neste mundo. Será que ela entrar no embalo da Janja, afrontando Elon Musk? Mas pensem comigo, eu não sei se vocês têm a mesma visão que eu. Veja um aspecto dessas pessoas. Será que para ser de esquerda tem que ter essa aparência? Eu não sei, eu deixo esse julgamento com vocês. O que elas dizem até eu ignoro, mas vejam aí no que eu observei, se vocês têm o mesmo pensamento que eu. Parabéns, Michele Bolsonaro, com aquela sua beleza, sua postura elogiável e invejável por muitas delas. Né? E essa turma vai seguindo essa referência e vai fazendo pressão, tanto que eles querem a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? Para ter respaldo institucional para continuar fazendo essa articulação. Então, essa ausculta mais ampla, ela é muito importante para a gente fazer o contraponto necessário de defesa da democracia brasileira. Estes são alguns dos depoimentos que eu trouxe a vocês, ao representante da OEA. As conclusões, realmente, nós deveremos saber logo, logo. Mas eu espero que vocês curtam, comentem e compartilhem. Aquela comunicação que vocês recebem nas redes sociais, clique no link para que o YouTube tenha conhecimento de que vocês assistiram o vídeo. Teçam comentários, deem sua opinião e se inscrevam no canal de Pepe Severo no YouTube. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.